Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. 20 horas e 30 minutos, iniciando aqui o nosso curso de mediunidade, hoje, 23 de março de 2021. Espero que todos estejam muito bem, muita saúde, muita paz, que nós possamos iniciar sob a proteção do Cristo, começando com o pé direito o nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença de todos. Paulinho já está na área aí, já está no ar, né, Paulinho? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa tarefa com Jesus. Eu tenho um outro compromisso agora às 8h30. Vou tentar fazer os dois aqui, fazer o meio de campo aqui para você, viu, Paulinho? Qualquer coisa você me grita aí, tá bom? Abraço a todos, um bom curso a todos. Até já. Boa noite, gente. Mais uma vez aí nós estamos reunidos para a gente tecer alguns comentários aí a respeito dessa aula fantástica que a Evelyn passou para a gente, no que diz respeito à influência que os espíritos podem nos oferecer aqui no plano físico. Todos nós sabemos que nós somos altamente influenciados pelo mundo espiritual. E a gente pode, o que diferencia a influenciação é que ela pode vir de um espírito bom ou de um espírito ruim, ou de um espírito imperfeito. É importante sempre lembrar que Kardec, por ocasião da codificação da doutrina espírita, quando ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos, ele, na pergunta 459, ele já arguiu os espíritos, né, quando ele perguntou se os espíritos poderiam influenciar os nossos pensamentos, os atos. A resposta dos espíritos foi muito mais do que a gente pode imaginar, de modo que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Então, gente, logo no início da aula, a Evelyn colocou para a gente, passou para a gente aquele vídeo, um vídeo aí com um tom de ironia, onde mostra de uma forma muito objetiva como que os espíritos podem nos influenciar no decorrer da nossa vida. Nesse vídeo, estava lá um casal, marido e mulher, discutindo por um problema simples que foi a falta, o esquecimento do marido pelo pagamento de uma simples conta. E aí começou toda aquela discussão, por influenciação de espíritos imperfeitos, por influenciação de espíritos zombeteiros. E aí, a gente que tem contato lá no centro e que tem a oportunidade de estar sempre esclarecendo as pessoas através das palestras que a gente faz, através do ESO, quando a gente está trabalhando como monitor. Muitas das vezes eu já ouvi de algumas pessoas a seguinte indagação: mas, Paulo, como que a gente faz para a gente se livrar da influência perversa de espíritos que insistem em nos prejudicar? Tudo é uma questão de sintonia. O que acontece é o seguinte: constantemente nós estamos sendo influenciados, seja por espíritos bons, seja por espíritos ruins. Mas essa influenciação, ela existe na nossa vida desde o momento que a gente acorda até o momento que o nosso corpo físico adormece, e depois que a gente está repousando o nosso corpo físico, quando o nosso espírito está em desdobramento, nós continuamos sendo influenciados pelos espíritos.
Veja bem, essa influência, todos nós recebemos, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma influência sutil ou ela pode ser uma influência bastante ostensiva. Quando a gente fala de influência sutil, são aquelas situações quando os espíritos começam a soprar no nosso pensamento determinadas situações, né? E aí, veja bem, uma situação difícil da gente conseguir identificar. Se aquele pensamento que nós estamos recebendo é um pensamento que é nosso, ou se aquele pensamento que nós estamos recebendo é um pensamento que está sendo sugerido. Gente, veja bem, o que importa não é de onde que aquele pensamento está, não é a fonte que importa. O que importa é a qualidade daquele pensamento. Se aquele pensamento é bom ou se aquele pensamento é ruim. É isso que nós temos que buscar filtrar. Se aquele pensamento que estiver vindo na nossa cabeça em determinado momento, pensamento ruim, não importa se ele é meu ou se é o espírito que está me sugerindo aquele pensamento. Se o pensamento é ruim, imediatamente eu tenho que buscar tolir aquele pensamento. Imediatamente eu tenho que buscar virar a chave. Se eu estou com um pensamento ruim, é porque a minha sintonia em todos os sentidos. E se a minha sintonia está ruim, cabe a mim mudá-la, fazer com que essa sintonia se torne uma sintonia boa, uma sintonia positiva, para que a gente passe a vibrar na sintonia, na frequência que está vibrando os espíritos de luz. Porque se continuar vibrando na sintonia, na mesma onda dos espíritos imperfeitos, eu só vou atrair para a minha vida espíritos imperfeitos. Tudo é uma questão de sintonia, tudo é uma questão de energia. Nós somos uma antena parabólica e nós captamos as ondas de acordo com a sintonia que o nosso aparelho receptor está sintando. Quando a gente fala, gente, dessa influência sutil, aqueles pequenos pensamentos que os espíritos vão nos sugerindo, dos espíritos imperfeitos. E lembrando que quando se trata de influenciação ruim, quando se trata de obsessão, a briga é muito desleal. Por quê? Na grande maioria das vezes, nós não sabemos que estamos sendo influenciados. E aí, como no vídeo, um espírito imperfeito faz com que a gente acabe de chegar do serviço, por exemplo, chegar no trabalho. E a hora que a gente entra dentro da casa, o espírito imperfeito, sabendo que nós não tivemos um dia de trabalho muito bom, que tivemos uma série de problemas, e a gente acaba de entrar dentro de casa, o que acontece? O espírito vai, por exemplo, influencia a nossa esposa, influencia a mulher, para iniciar uma discussão, como aconteceu no vídeo. São influências sutis. O mesmo acontece com aquelas imperfeições que nós trazemos de vidas passadas, no que diz respeito à bebida, no que diz respeito à utilização de drogas, no que diz respeito a pequenos furtos, no que diz respeito àquelas pessoas que têm o hábito de proliferar fofocas. Os espíritos, de forma muito sutil, vai jogando aqueles pensamentos a contas na cabeça da pessoa, e a pessoa já trazendo consigo
aquela bagagem de imperfeição de vidas passadas, vai cedendo àquelas influenciações. E essas influenciações, elas podem ser ainda ostensivas, no caso das obsessões. Quando a pessoa ela não consegue de maneira nenhuma distinguir se aquele pensamento que ela está recebendo é dela ou do espírito. Os espíritos simplesmente começam a dirigir a vida da pessoa. E quando a gente fala de obsessão, a gente tem que lembrar o seguinte: na grande maioria das vezes, quando se fala em obsessão, o que a gente mais lembra é da obsessão que existe do desencarnado para conosco, encarnados. O espírito que está no plano espiritual e nós que estamos aqui no planeta Terra. Sempre a gente ouve falar nisso. Mas existe outros tipos de obsessão. Existe a obsessão do encarnado para com o desencarnado. Como assim? Obsessão de quem está encarnado para quem já está lá no plano espiritual? Sim, existe, isso é muito comum. Vou citar um exemplo para vocês desse tipo de obsessão, que é muito difícil, é muito doloroso. Mas um pai e uma mãe que perdem um filho. E que eles não se esquecem um minuto daquele filho. E aí começam, é claro que a lembrança que vai permanecer por parte daquele filho que partiu para o plano espiritual, a lembrança, os bons sentimentos, a saudade dos pais para com aquele filho vai permanecer eternamente. Mas quando a gente fala de obsessão, respeito àquele sentimento de dor, aquele sentimento de perda, que acaba tomando conta dos pais por ocasião da passagem do desencarne daquele filho. E aí, todo aquele sentimento de dor, de raiva, de desespero por parte dos pais, todo aquele sentimento acaba chegando aos filhos que estão lá no plano espiritual. E isso aprisiona aquele espírito aqui no planeta Terra. Às vezes a gente sabe de alguns casos que o pai, a mãe mantém o quarto do filho que já partiu intacto, com as roupas, com os pertences. Ela limpa o quarto como se o filho fosse voltar. Aquilo acaba aprisionando e provocando o que a gente chama de obsessão de encarnado para desencarnado. Existe também a obsessão entre espíritos que estão no plano espiritual, desencarnado para com desencarnado. É outra categoria de obsessão que também a gente ouve pouco, né? E por último, a última categoria que existe, que também a gente sabe que existe, mas ouve pouco, é de encarnado para encarnado. É aquela pessoa que sente inveja, é aquela pessoa que tem obsessão pela outra. Tudo que a outra pessoa, tudo que aquela pessoa faz, né, vira motivo de implicância, vira motivo de inveja, de uma pessoa querer fazer igual a outra. Então, são os tipos de obsessão que acaba existindo. Agora, por que que Deus permite que aconteça essa influenciação de espíritos imperfeitos para nós aqui no planeta Terra? Gente, Deus permite que isso aconteça para que nós mesmos possamos evoluir. Porque a gente sendo que existe, que a gente tem que viver na sintonia onde estão os espíritos perfeitos. Se a gente começar a vibrar na sintonia dos espíritos infelizes, o negócio não vai dar certo. E cabe a nós, o nosso objetivo aqui no planeta Terra é evoluirmos moral e intelectualmente. E quanto mais evoluídos,
quanto mais aprendizado a gente conquista aqui no planeta Terra, melhor o uso a gente vai fazer dessa questão da sintonia. Todos nós que somos espíritas estamos careca de saber que nós temos que buscar uma sintonia melhor para a nossa vida, enquanto encarnados aqui no planeta Terra. Ao menor sinal de que nós estamos baixando a sintonia, que nós estamos com a vibração ruim, faz uma prece. Se tiver um local de trabalho, vai beber uma água, vai tomar um café, vai no banheiro. Eleva o pensamento a Jesus, eleva o pensamento ao nosso espírito protetor e ajuda. Vamos virar a chave, vamos virar a sintonia. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Agora, por que os espíritos imperfeitos insistem em nos prejudicar? Gente, nós sabemos. Esses espíritos imperfeitos, eles são infelizes. E os espíritos infelizes procuram infelicitar outras pessoas. Nós que trabalhamos com reunião mediúnica, que temos a oportunidade de estar buscando esclarecer os espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, é muito comum o espírito se manifestar, né? E falando aí, a gente vai conduzindo a coisa da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que o espírito vai manifestando, de acordo com aquilo que ele vai falando. E quando a gente pergunta para ele, mas você é feliz? No primeiro momento ele sempre vai falar que é. Porque esses espíritos que estão querendo prejudicar outras pessoas, eles sempre tendem a esconder aquela tristeza deles. E por que eles são tristes? Por que eles são infelizes? Porque eles sabem de todos os prazeres que os espíritos evoluídos gozam. Porém, como eles ainda são muito imperfeitos, eles não podem sequer chegar a esses locais, nem chegar próximo a esses locais, a esses mundos onde existem mundos que servem de habitação para os espíritos de luz, para os espíritos perfeitos. Então, mais uma vez, são espíritos infelizes que insistem em infelicitar outras pessoas. Agora, quando a gente fala da influenciação dos espíritos no nosso plano físico, outro ponto que é de suma importância são os efeitos físicos que esses espíritos podem proporcionar aqui no planeta Terra, no que diz respeito aos fenômenos da natureza. Gente, quando a gente sempre ouve aquele velho ditado que não cai a folha de uma árvore sem que Deus, nosso Pai, saiba. E é verdade. Nada acontece sem que ocorra a supervisão de Deus, nosso Pai. Que Deus não vai estar aqui o tempo todo, aqui no planeta Terra, supervisionando tudo o que está acontecendo. De maneira nenhuma. Isso se dá, a supervisão de Deus se dá através do envio de espíritos responsáveis por executar os mais diversos trabalhos aqui no planeta Terra. Portanto, quando ocorre uma tempestade, quando ocorre uma seca, quando ocorre um terremoto, quando ocorre uma erupção vulcânica, quando ocorre um tsunami, tudo isso está acontecendo sob a supervisão dos espíritos enviados por Deus, nosso Pai. Exemplo, essa pandemia que nós estamos enfrentando, esse coronavírus, que está trazendo tanta dor para todo o planeta Terra. O planeta Terra está doente.
Isso não é acaso. Isso já estava escrito. Isso faz parte da regeneração do planeta Terra. Isso faz parte de uma coisa chamada lei de destruição, que todo mundo aí que deve estar fazendo o ESG deve se lembrar. Está lá no livro dos Espíritos, tem um capítulo todo falando a respeito das leis morais, incluindo a lei de destruição. Tudo isso faz parte. E por que Deus permite que o planeta Terra seja assolado por tantas e tantas dores? Por que a humanidade tem que sofrer tanto? Porque somos espíritos imperfeitos. Porque somos espíritos em processo de evolução, encarnados num planeta da categoria de provas e expiações. Não pode ser diferente. Qual que é a única moeda de troca que nós temos para pagar pelas faltas que nós cometemos em vidas passadas ou mesmo na vida presente? A única moeda de troca que nós temos é a dor. Infelizmente. Portanto, essa questão dessa pandemia, isso já estava pré-determinado. Desde lá, Chico já fez essa previsão para a gente. Lá era para a gente ter tido a Terceira Guerra. Os espíritos enviados por Deus, nosso Pai, foi lá e colocou na mão, na cabeça dos governantes, e nós conseguimos ficar livre dessa guerra. Veio esse vírus mortal. E o que se espera é que logo, logo, a gente vire a chave, a gente fique livre desse vírus, que a gente tenha merecimento para isso. Porém, essas pessoas que estão partindo para o plano espiritual antes de nós, nada é por acaso. São espíritos que cumpriram o papel deles aqui no planeta Terra. Sejam espíritos bons ou sejam espíritos ruins. Cumpriram o papel deles aqui. Nada acontece por acaso. Deus nos dá vida e é Ele que tira a nossa vida. Ele sabe o momento ideal para a gente retornar para a verdadeira pátria espiritual. Então, nada acontece por acaso. Todos os fenômenos da natureza também estão sendo supervisionados por Deus, nosso Pai, por intermédio dos espíritos enviados por eles para governar o planeta Terra e fazer com que tudo aconteça da forma como foi planejada pelo plano mais alto. Não somos nós que determinamos. Porém, quando Deus entende que é chegado o momento de cessar aquele sofrimento, o que acontece? Deus envia um espírito de luz, um espírito evoluído, para influenciar um determinado cientista para, por exemplo, conseguir descobrir o medicamento, a vacina, a cura de determinada doença que traz tanto sofrimento aqui no planeta Terra. E é isso que está acontecendo hoje. Muita gente, às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem, mas poxa, vacinas para determinadas doenças demoravam 5, 8, 10, 15 anos para serem desenvolvidas. A vacina desse vírus, coronavírus, foi desenvolvida com 1 ano? Como que é possível? Para nosso Pai, tudo é possível. Por intermédio, é claro, dos seus enviados, dos espíritos evoluídos. Portanto, gente, mais uma vez, quando se trata de influenciação, quando se trata de recebermos a influência dos espíritos, cabe a cada um de nós escolhermos qual a companhia que nos convém. Se é a companhia dos espíritos de luz, que sempre traz bons pensamentos, boas ideias, bons conselhos, ou
de acordo com a nossa escolha, mantermos a nossa vibração numa sintonia inferior, numa sintonia bastante baixa, onde nós vamos ter do nosso lado apenas espíritos imperfeitos, espíritos zombeteiros, espíritos obsessores, capazes de prejudicarem muito a nossa vida. Tal como aconteceu com o Custódio Saquarema, lá no livro Cartas e Crônicas lá do Irmão X, onde ele teve a oportunidade de nascer numa família espírita, onde ele teve a oportunidade de auxiliar a tantas pessoas no decorrer da encarnação dele, porém, aqueles companheiros imperfeitos de antigas jornadas, de vidas passadas, passaram uma vida inteira praticando nele aquela influenciação bastante sutil, aonde desviaram ele completamente do caminho. E ele se afastou de todos os compromissos que ele assumiu antes da sua encarnação. Compromissos assumidos lá no plano espiritual. De modo que ele viveu uma vida toda, desencarnou, retornou para a pátria espiritual, e aí sim, quando ele chegou no plano espiritual, ele se deu conta de que ele realmente passou uma vida toda aqui no planeta Terra e desperdiçou essa vida. Desperdiçou todas as oportunidades que ele teve de ser útil, de evoluir, de ser uma pessoa melhor, de auxiliar a tantos e tantos companheiros de jornada. Portanto, gente, não vamos perder a oportunidade. Nosso objetivo, enquanto encarnados aqui no planeta Terra, é evoluir, é buscarmos conhecimento, é evoluirmos moralmente e intelectualmente falando, sempre buscando deixar de lado toda a maldade que nos sobra e conquistarmos toda a maldade que nos falta. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos a nossa parcela de imperfeição. E cabe a nós cumprirmos os desígnios da providência divina para com cada um de nós, que é buscarmos a evolução, buscarmos ser pessoas cada vez melhores. Eu acho que era isso que a gente tinha para comentar na noite de hoje. Será que tem alguém aí que pergunta, que quer fazer alguma colocação aí no respeito à aula de hoje? Paulinho, o chat está quietinho. Tem alguma coisa aí? Está quietinho, como se... não, mas então tá ótimo. O pessoal de Três Pontas já vai iniciar aí, com certeza, a jornada deles, né? Que daqui a pouco já retomam o seu atendimento aí na Casa Espírita, né? Então, boa sorte para eles. Eu estou tentando modificar a tela aqui para ver todo mundo, mas não... Aí, achei aqui. Mosaico automático. Então, aí nós podemos encerrar, se todo mundo estiver de acordo, né? Pessoal de Três Pontas, estou vendo aqui Maria Flávia. Estou vendo aqui só a Maria Flávia, né, por enquanto. Deixa eu ver aqui na... porque o mosaico está pequenininho. Mas se está todo mundo de acordo aí, pessoal, se está tudo bem, se está tudo certinho, podemos encerrar em paz, então? O que vocês acham? Todo mundo aí de acordo? Pessoal aqui, ó, Dona Eliane, tem vários aqui, porque a tela estava pequenininha. Então, acho que é isso mesmo. O chat aqui está quieto, uma manifestação agora, Maria Flávia. Hoje estamos com a reunião suspensa. Estamos fazendo reunião apenas por vibrações. Voltaremos em abril. Nós aqui também tivemos que fazer isso. Medidas necessárias, né? Então, meus queridos, então, Paulinho, muito obrigado. É isso aí. Podemos encerrar em paz, com a proteção maior. Não esquecendo de pedir para vocês aí clicar no telefoninho vermelho para encerrar a participação, para a gente finalizar a gravação, ok? Fiquem todos com Deus, que Jesus fortaleça vocês todos, que o nosso dia seja repleto de coisas boas amanhã e sempre a nossa semana seja muito fortalecida com os melhores fluidos da Pátria Maior. Obrigado a vocês pela presença conosco na aula, muito obrigado aos amigos espirituais pelo incentivo, a Jesus pela permissão e pelos bons fluidos. Fiquem todos em paz, uma ótima semana a todos, um grande abraço no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.